Como esta oração de libertação acalma minha mente, quando a ansiedade me domina. Existe um momento em que a mente começa a correr mais rápido do que o coração consegue suportar. Os pensamentos se multiplicam, as preocupações aparecem sem aviso, e mesmo quando tudo ao redor está em silêncio, dentro da cabeça existe um barulho constante. Talvez você conheça bem esse lugar. Talvez hoje sua mente esteja exatamente assim, cheia de perguntas, cheia de cenários que ainda nem aconteceram, cheia de pressões que parecem grandes demais para carregar. A ansiedade tem essa característica silenciosa. Ela não chega pedindo permissão. Ela simplesmente ocupa espaço dentro da mente. De repente, um pensamento de preocupação aparece. Depois outro. Depois outro. Quando a pessoa percebe, sua mente já está presa em um ciclo de pensamentos que não param. O coração começa a ficar inquieto. O descanso desaparece. A paz parece distante. Talvez você já tenha tentado controlar esses pensamentos. Talvez tenha tentado dizer para si mesmo que tudo vai ficar bem. Talvez tenha tentado distrair a mente, ocupar o tempo, evitar pensar demais. Mas existe uma realidade que muitas pessoas descobrem apenas depois de muita luta interior. Existem batalhas da mente que não podem ser vencidas apenas com esforço humano. A palavra de Deus revela algo poderoso sobre esse tipo de momento. Quando o coração está sobrecarregado e a mente parece dominada pela ansiedade, Deus não se afasta. Pelo contrário, é exatamente nesse tipo de momento que a presença do Espírito Santo começa a se aproximar de forma mais profunda. Talvez você esteja se perguntando agora se existe realmente uma forma de encontrar paz quando a mente parece fora de controle. Existe. Não é uma técnica humana. Não é apenas uma mudança de pensamento. É um encontro com a presença de Deus através da oração. Existe uma oração que pode acalmar sua mente quando a ansiedade tenta dominar seus pensamentos. Uma oração que convida o Espírito Santo a entrar exatamente no lugar onde existe inquietação, medo e confusão. E quando o Espírito Santo entra, algo começa a mudar dentro da pessoa. A tempestade que estava dentro da mente começa a perder força. Respire profundamente por um momento. Permita que seu coração desacelere enquanto você continua ouvindo. Porque aquilo que você está prestes a viver pode ser o início de uma libertação que sua mente tem buscado há muito tempo. A batalha escondida, que acontece dentro da mente. Existe uma batalha que muitos enfrentam diariamente, mas quase ninguém consegue enxergar. Ela não acontece diante dos olhos das pessoas, não aparece nas conversas comuns, nem nos momentos em que todos parecem estar bem. Essa batalha acontece dentro da mente, enquanto o corpo continua vivendo sua rotina, trabalhando, conversando e cumprindo responsabilidades. Dentro da mente existe um conflito silencioso que muitas vezes consome energia, rouba o descanso e enfraquece o coração. A ansiedade raramente começa de forma explosiva. Ela costuma nascer de pensamentos pequenos que aparecem em momentos inesperados. Um pensamento sobre algo que pode dar errado no futuro. Uma lembrança de algo difícil que aconteceu no passado. Uma dúvida sobre decisões que precisam ser tomadas. Esses pensamentos começam a ocupar espaço dentro da mente e, quando não são percebidos rapidamente, começam a crescer. A mente passa a revisitar as mesmas preocupações repetidamente. A pessoa tenta encontrar respostas para tudo ao mesmo tempo. Tenta antecipar problemas, imaginar soluções e controlar situações que ainda nem aconteceram. Aos poucos, aquilo que parecia apenas um pensamento isolado se transforma em um ciclo constante. A mente começa a rodar nos mesmos caminhos, voltando sempre para as mesmas preocupações. Esse movimento constante cria um peso interior difícil de explicar. Mesmo quando o corpo está parado, a mente continua ativa. Mesmo quando tudo ao redor está em silêncio, os pensamentos continuam falando alto. A pessoa tenta descansar, mas a mente continua analisando situações, imaginando cenários e procurando respostas que ainda não podem ser encontradas naquele momento. É nesse ponto que muitos começam a sentir uma pressão interior. O coração começa a perder a tranquilidade. A paz que antes parecia natural
começa a desaparecer pouco a pouco. A pessoa continua vivendo sua vida, mas dentro dela existe um cansaço mental que não é fácil de explicar para os outros. Existe também uma dimensão espiritual nesse tipo de batalha que muitas pessoas ainda não perceberam. Quando a mente está cheia de preocupações e pensamentos de medo, a fé começa a encontrar menos espaço para respirar. Não porque a pessoa deixou de acreditar em Deus, mas porque o ruído dos pensamentos começa a ocupar o lugar onde a confiança deveria estar. O inimigo sabe disso, por isso muitas batalhas espirituais começam dentro da mente. Um pensamento negativo aparece, depois outro, depois outro. Aos poucos a mente começa a acreditar que precisa resolver tudo sozinha. Começa a acreditar que precisa controlar cada detalhe do futuro. Começa a carregar pesos que nunca foram destinados a serem carregados sem ajuda. Mas existe uma verdade espiritual poderosa que muda completamente essa realidade. Deus nunca chamou seus filhos para viverem dominados pela inquietação. Ele nunca planejou que você carregasse sozinho cada preocupação, cada medo e cada dúvida que aparece ao longo da vida. A palavra de Deus revela algo profundamente libertador. O Senhor convida cada pessoa a entregar suas ansiedades diante dele. Ele convida o coração cansado a trazer suas preocupações para a presença dele. E quando esse movimento acontece, quando a pessoa deixa de lutar sozinha dentro da própria mente e começa a buscar a presença de Deus, algo começa a mudar. A mente que antes estava presa em um ciclo de preocupações começa a descobrir um novo caminho. Um caminho onde o peso pode ser entregue. Um caminho onde a paz começa a voltar. Um caminho onde a presença do Espírito Santo começa a trazer descanso para aquilo que estava cansado. Quando a mente chega ao limite e a alma começa a clamar por socorro. Existe um ponto na jornada de quem luta contra a ansiedade em que a mente simplesmente chega ao limite. No começo, a pessoa acredita que consegue lidar com tudo. Ela tenta manter o controle, tenta organizar os pensamentos, tenta encontrar soluções rápidas para cada preocupação que aparece. Mas com o passar do tempo, a mente começa a sentir o peso de tudo aquilo que está carregando. Os pensamentos começam a se repetir sem parar. A mente volta sempre para as mesmas perguntas. O coração tenta descansar, mas parece que os pensamentos não permitem silêncio. Mesmo em momentos de tranquilidade, a mente continua analisando problemas, antecipando dificuldades e imaginando cenários que talvez nunca aconteçam. É nesse momento que muitas pessoas começam a perceber algo profundo. O cansaço que estão sentindo não vem apenas do corpo, vem da mente, vem da alma. É um tipo de desgaste interior que não se resolve apenas dormindo algumas horas ou tirando um tempo de descanso. A pessoa percebe que sua mente está saturada, cheia de pensamentos que não encontram solução imediata. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que sua mente está cheia demais, como se cada preocupação ocupasse um espaço e, aos poucos, não sobrasse lugar para a paz. Pequenos problemas começam a parecer maiores do que realmente são. Decisões simples parecem difíceis. O futuro começa a parecer incerto. Nesse ponto, muitas pessoas começam a questionar a própria capacidade de continuar fortes. Algumas pensam que estão perdendo o controle. Outras acreditam que estão ficando fracas. Algumas até se perguntam se sua fé diminuiu, porque continuam sentindo esse peso dentro da mente. Mas existe algo muito importante que precisa ser compreendido. Chegar ao limite não é sinal de fracasso. Muitas vezes, chegar ao limite é o momento em que o coração começa a reconhecer que não foi criado para carregar tudo sozinho. A Bíblia revela que Deus conhece profundamente o coração humano. Ele sabe que existem momentos em que a mente fica cansada. Ele sabe que existem momentos em que o peso da vida parece grande demais. E nesses momentos, Deus não se afasta da pessoa. Pelo contrário, é exatamente nesses momentos que Ele convida o coração a se aproximar ainda mais da presença dEle. Quando a mente chega ao limite, a alma começa a fazer algo que muitas vezes não fazia antes. Ela começa a clamar por socorro. Ela começa a buscar algo maior do que a própria força humana.
E é exatamente nesse ponto que a oração deixa de ser apenas um hábito religioso e começa a se tornar um encontro real com Deus. A oração se torna o lugar onde a mente cansada pode descansar. O lugar onde os pensamentos podem ser entregues. O lugar onde a pessoa pode dizer com sinceridade aquilo que está sentindo diante do Senhor. E quando esse momento acontece, quando o coração deixa de lutar sozinho e começa a buscar a presença de Deus com sinceridade, algo extraordinário começa a acontecer. Porque quando a força humana chega ao seu limite, a ação do Espírito Santo começa a se manifestar de uma maneira nova dentro da mente e do coração. O segredo espiritual, que muitos ignoram quando a ansiedade chega. Existe um segredo espiritual que muitas pessoas demoram a descobrir quando a ansiedade começa a dominar a mente. Elas tentam resolver tudo com esforço mental, tentam controlar cada pensamento, analisar cada situação, encontrar respostas rápidas para cada problema. Quanto mais tentam controlar tudo, mais a mente se cansa. Quanto mais tentam dominar os pensamentos, mais eles parecem voltar com força. O mundo ensina que a solução para a ansiedade está apenas em controlar a mente. Diz que basta mudar o pensamento, ocupar a mente com outras coisas ou tentar ignorar as preocupações. Mas a verdade espiritual é mais profunda do que isso. A mente humana encontra descanso verdadeiro quando se reconecta com a presença de Deus. A Bíblia revela algo poderoso quando fala sobre a paz de Deus que guarda o coração e a mente. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Ela não depende de tudo estar resolvido ao redor. Essa paz nasce quando a presença de Deus começa a ocupar o espaço interior que antes estava dominado pelo medo e pela inquietação. Muitas pessoas ignoram esse segredo porque acreditam que precisam resolver tudo antes de buscar a presença de Deus. Pensam que precisam organizar a vida primeiro, acalmar os pensamentos primeiro, encontrar soluções primeiro. Mas o caminho espiritual funciona de maneira diferente. A paz não vem depois que tudo está resolvido. A paz começa quando a pessoa decide trazer suas preocupações para diante de Deus. É nesse ponto que a oração se torna algo muito mais poderoso do que muitas pessoas imaginam. A oração não é apenas falar palavras para o céu. A oração é um momento em que o coração muda de posição. Em vez de carregar tudo sozinho, a pessoa começa a entregar seus pensamentos nas mãos de Deus. Quando alguém ora com sinceridade, algo começa a mudar dentro da mente. O foco começa a se deslocar. Antes a mente estava presa apenas nos problemas. Agora ela começa a lembrar que existe um Deus que governa todas as coisas. Um Deus que vê o futuro que ainda não conseguimos enxergar. Um Deus que continua trabalhando mesmo quando a mente humana não consegue entender o que está acontecendo. Nesse momento, a ansiedade começa a perder espaço. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a mente começa a perceber que não está mais lutando sozinha. A presença do Espírito Santo começa a trazer uma calma que não nasce do controle humano, mas da confiança em Deus. E é exatamente por isso que aquilo que você está prestes a viver pode transformar o ambiente dentro da sua mente. Porque quando a oração abre espaço para o Espírito Santo agir, o lugar onde antes existia inquietação começa a se tornar um lugar onde a paz de Deus começa a habitar. O primeiro passo para a libertação da mente. Existe um momento decisivo no caminho de quem deseja encontrar paz quando a ansiedade domina a mente. Antes que a libertação aconteça, antes que a oração traga alívio para o coração, existe um passo interior que precisa acontecer primeiro. Esse passo é reconhecer aquilo que está pesando dentro da mente e decidir não carregar mais tudo sozinho. Muitas vezes, a pessoa tenta ignorar o que está acontecendo dentro dela. Tenta fingir que está tudo bem, continua seguindo a rotina, cuidando das responsabilidades, conversando com as pessoas ao redor. Mas dentro da mente existe um peso que continua ali. Pensamentos voltam repetidamente, preocupações ocupam espaço e o coração começa a sentir uma pressão constante.
Talvez existam pensamentos que têm visitado sua mente todos os dias. Talvez exista uma preocupação específica que volta sempre que você tenta descansar. Pode ser algo relacionado ao futuro, algo que precisa ser resolvido ou uma situação que parece fora do seu controle. A mente tenta encontrar respostas, tenta prever caminhos, tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Mas existe algo muito importante que precisa ser entendido neste momento. Nem todos os pensamentos que ocupam sua mente precisam continuar sendo carregados por você. Existem preocupações que ultrapassam a capacidade humana de controle. Existem situações que não podem ser resolvidas apenas pensando mais sobre elas. A palavra de Deus revela um convite poderoso para quem está vivendo esse tipo de batalha interior. Deus convida cada pessoa a lançar sobre ele todas as suas ansiedades. Esse convite não significa ignorar os problemas. Significa reconhecer que existem pesos que precisam ser entregues nas mãos de Deus. Imagine sua mente como alguém que está caminhando, carregando várias cargas ao mesmo tempo. Cada preocupação é como um peso colocado sobre seus ombros. Cada medo adiciona mais peso. Cada pergunta sem resposta adiciona mais pressão. Chega um momento em que a pessoa não consegue caminhar com liberdade porque está carregando coisas demais. É exatamente nesse momento que Deus faz um convite simples e profundo. Ele convida você a colocar esses pesos nas mãos dele. Ele convida você a trazer suas preocupações para a presença dele. Ele convida você a parar de lutar sozinho dentro da própria mente. Talvez exista algo específico que está ocupando seus pensamentos agora mesmo. Talvez exista um medo que você ainda não conseguiu colocar em palavras. Talvez exista uma situação que parece impossível de resolver. Este é o momento de reconhecer isso diante de Deus. Não existe necessidade de esconder o que você sente. Deus já conhece cada pensamento que passa pela sua mente. Ele conhece cada preocupação que pesa sobre o seu coração. O que ele espera é um coração disposto a entregar aquilo que não consegue carregar sozinho. Quando esse movimento acontece, quando a pessoa decide colocar seus pensamentos nas mãos de Deus, algo começa a mudar dentro da mente. O peso começa a diminuir. O coração começa a respirar novamente. A ansiedade começa a perder espaço. Porque a libertação da mente começa exatamente no momento em que o coração decide entregar aquilo que estava tentando controlar sozinho. A oração de libertação, que acalma a mente. Agora chegou o momento mais importante desta jornada espiritual. Até aqui sua mente foi conduzida a reconhecer o peso que estava carregando, a perceber que existem pensamentos que estavam ocupando espaço demais e a entender que Deus nunca planejou que você enfrentasse essa batalha sozinho. Mas existe um passo que transforma tudo aquilo que foi reconhecido em libertação real. Esse passo é a oração. A oração é o lugar onde a mente deixa de lutar sozinha. É o lugar onde o coração abre aquilo que estava guardado em silêncio e coloca tudo diante de Deus. Quando alguém ora com sinceridade, algo começa a acontecer dentro da mente. A pessoa deixa de carregar sozinha aquilo que estava tentando controlar e começa a confiar na presença de Deus. Permita agora que estas palavras se tornem também a sua oração. Senhor meu Deus, Tu conheces cada pensamento que está passando pela minha mente neste momento. Tu sabes das preocupações que têm ocupado meu coração e dos medos que às vezes tentam dominar meus pensamentos. Eu reconheço diante de Ti que minha mente tem estado cansada e que minha alma precisa da Tua paz. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti cada preocupação que tem roubado meu descanso. Eu entrego a Ti os pensamentos que voltam repetidamente à minha mente. Entrego a Ti as perguntas que ainda não têm resposta e as situações que eu não consigo controlar. Espírito Santo, Consolador prometido por Jesus, entra agora na minha mente e traz ordem onde existe confusão. Toca cada pensamento que tem produzido ansiedade. Toca cada lembrança que ainda traz inquietação ao meu coração. Eu te convido a acalmar minha mente e a trazer a paz que vem da presença de Deus.
Senhor, eu reconheço que não preciso carregar tudo sozinho. Eu entrego nas tuas mãos aquilo que tem pesado sobre mim. Entrego o meu futuro, entrego minhas preocupações, entrego aquilo que está fora do meu controle. Eu confio que tu estás cuidando de cada detalhe da minha vida. Espírito Santo, enche agora minha mente com a paz que vem do céu. Que a tua presença silencie os pensamentos que produzem medo. Que a tua presença traga descanso para minha alma. Que a tua paz comece a guardar minha mente e meu coração neste momento. Eu declaro pela fé que minha mente não pertence à ansiedade. Minha mente pertence à paz de Deus. Eu declaro que a presença do Senhor está trazendo libertação para meus pensamentos e descanso para o meu coração. Senhor Jesus, eu confio em Ti. Mesmo quando minha mente não entende tudo o que está acontecendo, eu escolho confiar que Tu estás no controle. Eu recebo agora a Tua paz. Eu recebo agora o Teu cuidado. Eu recebo agora o descanso que vem da Tua presença. Quando Deus toca a mente, a ansiedade perde a força. Quando uma oração sincera é feita diante de Deus, algo começa a acontecer dentro da mente que muitas vezes não pode ser explicado apenas com palavras humanas. Não é sempre um momento de emoção intensa. Muitas vezes, a mudança acontece de forma silenciosa, profunda e gradual. A mente que antes parecia cheia de ruído começa a desacelerar. Os pensamentos que pareciam dominar tudo começam a perder força. O coração começa a sentir um tipo de descanso que antes parecia impossível. Isso acontece porque quando o Espírito Santo é convidado a entrar, ele começa a trabalhar dentro do interior da pessoa. Ele não atua apenas nas emoções. Ele começa a reorganizar aquilo que estava confuso dentro da mente. Pensamentos que antes voltavam repetidamente começam a perder sua autoridade. Aquela pressão constante que dominava os pensamentos começa a diminuir. A presença de Deus cria um ambiente diferente dentro da mente. Antes existia tensão, medo e antecipação constante de problemas. Agora, começa a surgir uma calma que não depende das circunstâncias externas. Essa paz não é produzida pelo esforço humano. Ela nasce quando a presença do Espírito Santo começa a ocupar o espaço interior. A Bíblia revela que a paz de Deus guarda o coração e a mente. Isso significa que essa paz se torna como uma proteção espiritual. Enquanto a vida continua com seus desafios, enquanto ainda existem responsabilidades e decisões a serem tomadas, a mente começa a experimentar um novo tipo de equilíbrio. O problema pode ainda existir ao redor, mas o desespero já não tem o mesmo poder dentro do coração. A preocupação pode tentar voltar, mas encontra uma mente que agora lembra que Deus está presente. A ansiedade pode tentar ocupar espaço novamente, mas encontra uma fé que começou a se fortalecer. Nesse processo, o Espírito Santo também começa a trazer clareza para aquilo que antes parecia confuso. Decisões que pareciam impossíveis começam a se tornar mais compreensíveis. Caminhos que pareciam fechados começam a revelar novas possibilidades. A mente começa a perceber que não precisa encontrar todas as respostas imediatamente. Existe algo muito poderoso acontecendo nesse momento. A pessoa começa a entender que não precisa vencer cada pensamento negativo pela própria força. A presença de Deus começa a fazer aquilo que a mente humana não consegue fazer sozinha. O Espírito Santo começa a trazer ordem onde antes existia confusão. Quando Deus toca a mente humana, a ansiedade perde o poder de dominar os pensamentos. A mente começa a experimentar momentos de silêncio interior. O coração começa a sentir esperança novamente. A pessoa percebe que não está mais sozinha nessa batalha, treinando a mente a voltar, sempre para a presença de Deus. Depois que a paz de Deus começa a tocar a mente, nasce uma nova responsabilidade espiritual dentro do coração. Não se trata apenas de viver um momento de alívio, mas de aprender a proteger esse lugar de paz que Deus começou a restaurar. A mente humana é um espaço onde pensamentos entram continuamente. Alguns pensamentos fortalecem a fé, outros tentam reacender a ansiedade. Por isso,
A caminhada espiritual também envolve aprender a conduzir a mente de volta para a presença de Deus, sempre que os pensamentos começam a se agitar novamente. A ansiedade costuma crescer quando a mente permanece muito tempo presa nas preocupações. Quando os pensamentos giram repetidamente em torno dos mesmos problemas, o coração começa a sentir novamente aquele peso conhecido. Mas quando a pessoa aprende a perceber esse movimento interior, ela também aprende a fazer algo diferente. Em vez de permanecer presa no ciclo da preocupação, ela começa a voltar sua mente para Deus. Esse retorno não precisa ser complicado. Não precisa ser uma oração longa ou um momento formal. Muitas vezes é apenas uma conversa simples com Deus no meio do dia. Uma frase silenciosa que diz: Senhor, guarda minha mente neste momento. Espírito Santo, acalma meus pensamentos agora. Jesus, eu confio que Tu estás cuidando de tudo. Cada vez que a mente volta para a presença de Deus, algo começa a se fortalecer dentro da pessoa. A fé começa a ocupar o espaço onde antes existia medo. A confiança começa a crescer onde antes havia inquietação. A mente começa a desenvolver um novo hábito espiritual. Em vez de correr para a preocupação, ela aprende a correr para Deus. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Assim como a ansiedade foi construída ao longo de muitos pensamentos repetidos, a paz também cresce através de novos caminhos que a mente aprende a seguir. Cada oração simples, cada momento de confiança, cada vez que o coração escolhe lembrar das promessas de Deus, fortalece esse novo caminho interior. Com o tempo, algo extraordinário começa a acontecer. A mente que antes vivia constantemente pressionada começa a experimentar períodos cada vez maiores de tranquilidade. Os pensamentos continuam existindo, as responsabilidades continuam presentes, mas o coração agora possui um refúgio, um lugar interior onde pode voltar sempre que o peso da vida começa a se aproximar novamente. Esse refúgio não é apenas uma técnica mental. Esse refúgio é a presença viva de Deus. É o lugar onde o Espírito Santo traz descanso para a mente cansada, direção para os pensamentos confusos e esperança para o coração que precisa continuar caminhando. Deus está acalmando sua mente. Neste exato momento, talvez você tenha chegado até este momento carregando pensamentos que pareciam impossíveis de silenciar. Talvez sua mente tenha passado dias, semanas ou até meses tentando encontrar descanso sem conseguir. Pensamentos voltando repetidamente, preocupações que parecem crescer durante a noite, perguntas sobre o futuro que não encontram resposta imediata. Muitas pessoas caminham com esse peso dentro da mente, sem que ninguém ao redor perceba o quanto estão lutando por dentro. Mas existe algo muito importante que precisa ser compreendido neste momento. Deus está vendo exatamente o que está acontecendo dentro de você. Nada do que acontece na sua mente passa despercebido aos olhos do Senhor. Cada pensamento que te cansou, cada preocupação que roubou seu descanso, cada momento em que sua mente tentou encontrar saída para aquilo que parecia impossível de resolver. A presença de Deus não se aproxima para condenar quem está cansado. A presença de Deus se aproxima para restaurar. O Espírito Santo foi enviado exatamente para esse tipo de momento. Momentos em que a mente precisa de consolo, momentos em que o coração precisa lembrar que não está lutando sozinho. Talvez algumas situações da sua vida ainda não tenham mudado completamente. Talvez existam problemas que ainda precisam ser resolvidos, decisões que ainda precisam ser tomadas, caminhos que ainda não estão claros diante de você. Mas existe algo que pode começar a mudar agora mesmo dentro da sua mente. A paz de Deus começa a ocupar o espaço que antes estava cheio de inquietação. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Ela nasce da presença de Deus tocando o interior da pessoa. Quando o Espírito Santo começa a agir dentro da mente, a ansiedade perde o poder de dominar os pensamentos. A mente começa a respirar novamente. O coração começa a sentir esperança. Aquilo que antes parecia esmagador começa a se tornar mais leve quando é colocado nas mãos de Deus. A pessoa percebe que não precisa carregar tudo sozinha. Existe um Deus que continua cuidando de cada detalhe da vida.
Talvez você não perceba todas as mudanças imediatamente. Às vezes a restauração acontece de forma silenciosa, como uma luz que começa a aparecer lentamente depois de um longo período de escuridão. Mas cada vez que você entrega seus pensamentos nas mãos de Deus, cada vez que você volta sua mente para a presença do Senhor, algo dentro de você se fortalece. Deus está acalmando sua mente neste momento. Ele está trazendo descanso para seus pensamentos e renovando sua força interior. E aquilo que parecia impossível de suportar sozinho começa a se tornar mais leve quando o coração decide confiar que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Declare sua fé e fortaleça sua mente na presença de Deus. Depois de tudo o que aconteceu neste momento de oração e reflexão, existe uma decisão espiritual que pode fortalecer ainda mais a paz que Deus começou a plantar dentro da sua mente. A fé não cresce apenas quando ouvimos palavras de esperança. A fé se fortalece quando o coração decide declarar em voz alta aquilo que escolhe acreditar diante de Deus. Durante muito tempo, talvez sua mente tenha repetido pensamentos de preocupação. Talvez a ansiedade tenha ocupado espaço dentro dos seus pensamentos dia após dia. Talvez você tenha se acostumado a carregar silenciosamente aquilo que estava pesando dentro da sua alma. Mas agora, algo novo pode começar a acontecer. Sua mente pode começar a repetir palavras de fé, em vez de repetir apenas preocupações. Quando uma pessoa declara sua confiança em Deus, algo poderoso acontece dentro dela. A fé começa a ocupar o espaço onde antes existia medo. A esperança começa a crescer onde antes existia dúvida. A mente começa a lembrar continuamente que existe um Deus que governa todas as coisas, um Deus que continua cuidando de cada detalhe da vida, mesmo quando o futuro ainda parece incerto. A palavra de Deus ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que aquilo que declaramos com fé começa a fortalecer aquilo que está sendo construído dentro do nosso coração. Cada palavra de confiança em Deus se torna uma semente de paz dentro da mente. Por isso, neste momento, faça algo simples, mas cheio de significado espiritual. Escreva nos comentários esta declaração de fé. Jesus, acalma minha mente e fortalece minha fé. Quando você escreve essas palavras, você não está apenas deixando um comentário. Você está transformando sua fé em uma declaração diante de Deus. Você está dizendo que escolhe confiar que Jesus continua presente na sua vida, trazendo paz para sua mente, esperança para seu coração e direção para seus caminhos. Talvez existam outras pessoas que também estão enfrentando batalhas silenciosas dentro da mente. Pessoas que estão procurando exatamente a mesma paz que você procurou quando chegou aqui. Compartilhar este momento pode se tornar uma forma de levar esperança para alguém que ainda está lutando contra pensamentos que parecem difíceis de controlar. E sempre que a ansiedade tentar voltar, lembre-se do que você viveu aqui. Lembre-se de que existe um lugar onde sua mente pode encontrar descanso. Lembre-se de que o Espírito Santo continua presente, pronto para trazer paz, renovar sua fé e fortalecer seu coração sempre que você voltar sua mente para a presença de Deus.